Shalom, Gideões da Oração, da torre aqui da nossa cidade de Uberlândia. Fazemos parte de um ministério muito importante para esses últimos dias, conforme a palavra nos relata. Nós estamos aqui com uma direção profética muito importante e queremos que você seja ativado em cada uma das porções que vamos entregar para que vocês possam meditar, ouvir novamente, ir na palavra, para que todos nós possamos ser despertados para esse tempo. O que nós queremos, a direção que Deus está nos dando é permitindo o Senhor nos despertar naquilo que Ele nos entregou, um chamado para entender o propósito e avançar nele. E a direção na palavra que o Senhor nos deu está no livro de Isaías, capítulo 61. Eu vou ler para você, que você receba isso no seu coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o verso 4 diz assim, preste bem atenção, Gideão: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Que coisa tremenda isso, amado. Essa é uma palavra que ela espelha a manifestação do jubileu, a restauração de todas as coisas. E há um chamado para que nós possamos pregar, anunciar, proclamar, apregoar, consolar vidas, ou seja, manifestar a luz que vem da unção que o Senhor derramou sobre nós, restaurando lugares, cidades antes destruídas, através das famílias, dos lugares. E o Espírito Santo ele está movendo intensamente nesse propósito hoje. É uma coisa tremenda, ele está muito sensível a corações quebrantados. Ele começou a liberar sons que estão ativando homens e mulheres a viver a plenitude dessa palavra, a se posicionarem nos turnos, você que é Gideão, nos turnos de oração, de adoração, ativados por essa unção, porque a tua palavra tem poder. Homens e mulheres de justiça, bem plantados, em lugares firmes, para manifestar a glória de Deus. Amém? E esse som está nos levando com a força que vem dele. Essa força está nos impulsionando a liberar palavras proféticas que vão nos fazer romper barreiras, aplainar o caminho dos justos, sabe? E mais do que isso, restaurando, tratando, curando áreas emocionais e fazendo-nos romper nessa área também teológicas e eclesiásticas, bem como barreiras no campo da dúvida e do medo. Isso tem nos parado. Mas vejam, o Senhor tem nos alertado, Ele tem dado oportunidade, dia após dia, para que todos nós possamos superar limites que estão na nossa mente natural, na nossa mente carnal, sectária, subindo para uma dimensão de intimidade e sensibilidade no Espírito. E é isso que Ele quer fazer nesse tempo. E nós queremos liberar palavras para que você seja levado para esse nível, que você vá para essa dimensão. Nessa perspectiva, nós seremos tomados pelos sons que vêm do alto. Nós não seremos tomados pelos sons da terra, os sons das cidades
a correria dos negócios, do ruído das multidões e até mesmo dos falsos profetas que a palavra nos anuncia com muito zelo nesse final dos tempos. Então, quando vamos para a dimensão da intimidade, nós saímos de todos esses ruídos que o sistema hoje está produzindo. Por isso, vamos mais, você Gideão, entre mais na dimensão da intimidade. Por que isso é importante? Porque homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, eles estão sendo levantados para serem vozes proféticas para esse tempo na terra, os quais liberam, amado, presta atenção nisso, liberam combustíveis para o manifestar do sobrenatural, sabe, em momentos de reuniões como as nossas, como essa que estamos fazendo, reuniões de intercessão, de adoração. Então, e esses ambientes proféticos, eles vão liberar e vão ativar promessas, porque quando nós começamos a orar profeticamente, a interceder profeticamente, a adorar profeticamente juntos, na unidade, isso produz um ambiente que ativam promessas para esse tempo. Há liberações proféticas de Deus para nós agora. E quem libera? Os justos, os intercessores, aqueles que estão na intimidade, através das palavras e revelações proféticas. Ambientes proféticos ativando e liberando palavras proféticas. Ambas as coisas andam juntas, elas são inseparáveis. Por isso, Gideão, você é uma peça fundamental para esse tempo que nós estamos vivendo. E Deus se alegra quando você entra num turno da madrugada, e você se dobra ali, você clama e ora palavras, porque nós temos sido ensinados a orar a palavra. Amém? Quando Daniel percebeu que o tempo era chegado do cumprimento da profecia liberada por Jeremias, presta atenção nisso, é o que nós temos que fazer para esse tempo. Mas Daniel percebeu, ele era um homem de oração, ele tinha os seus turnos, que voltado para Jerusalém, ele buscava o Senhor, ele clamava o Senhor. Então ele percebeu, por conta desse ambiente de oração e de intercessão, que o tempo a respeito do cativeiro babilônico estava cumprido. E aí ele entra num processo de clamor, de arrependimento, de jejum e pedido de perdão diante do Eterno, de arrependimento. A trombeta está tocando. E Jerusalém, amado, estava assolada, destruída, como essa passagem diz aqui de Isaías. Então, no capítulo 9 de Daniel, eu leio para você, para mim, para nós, diz assim, no verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, ou seja, ele discerniu, ele percebeu pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, presta atenção, Gideão, olha, a oração é ponto-chave, o seu turno é ponto-chave. Olha o que Daniel faz, ele orou ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que coisa linda, ele anda na palavra, ele anda na aliança. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Da mesma forma hoje, amados, isso aqui é um testemunho tremendo da palavra para nós, como gideões e intercessores. Da mesma forma, a profecia não é apenas para ser vista ou ensinada. Às vezes nós ficamos tão cheios da graça, porque, nossa, olha essa palavra profética, mas ela é, na verdade, uma conexão de transformação e cumprimento das promessas do Pai.
Então, quando Deus nos dá uma revelação, quando Ele nos traz nesse ajuntamento, dessas reuniões proféticas, Deus revela para que nós começamos a bombardear os céus com arrependimento, sabe, com entregas, com declarações, com adoração, atraindo a presença dEle, para que Ele possa se manifestar. E aí, as assolações que vieram por conta do pecado, agora possam ser eliminadas. Sabe, o tempo de jubileu da nossa nação está chegando, o 4º jubileu da independência. Vamos juntos clamar ao Senhor, vamos declarar a palavra, vamos sacar aquilo que Deus nos entregou. Esse entendimento do tempo profético libera, amado, na verdade, ele libera um tanque de combustível para os intercessores. E aí começamos a clamar, a nos mover em jejum, conduzidos pela revelação do Espírito. Esse posicionamento profético, amado, produzirá manifestações proféticas naturais no nosso meio. E como nós lemos aqui no livro de Isaías, aí sim edificaremos os lugares antigamente assolados, restauraremos os de antes destruídos e renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Como gideões, como intercessores, somos impulsionados pelo Espírito nesse tempo. E eu quero te ativar nisso, para que nós juntos permaneçamos ali fiéis, orando, nos lavando, nos purificando, sabe, andando no temor da palavra e no tremor dela. Agora, isso tem que se tornar perceptível. Eu quero concluir com isso que vou falar para você, que Deus me pegou nessa semana através do livro de Atos. Amados, a igreja está ficando um tanto parecida com os padrões do mundo, mas não é isso que Deus tem. Os nossos locais têm que ser locais diferentes, a nossa forma de proceder tem que ser diferente, locais onde nós pisamos e frequentamos. Por isso eu quero convidar você nesses dias a conectar conosco, nesses 12 dias que antecedem Yom Teruah, sabe, mergulhar na palavra, na oração, na intercessão, na adoração, para que nós sejamos a luz do mundo, e aí o mundo possa ver que há algo diferente em nós. Há uma passagem que me veio muito forte, está em Atos capítulo 5, no verso 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha que coisa tremenda, amados. E hoje, os ministérios e prédios por si só não têm produzido impacto nos corações dos não crentes. E nós estamos aqui para anunciar esse evangelho para aqueles que não creem, que não conheceram Cristo. Eles não têm visto nada diferente, relevante para a transformação. Daí o despertamento da trombeta. O Senhor está nos despertando nesse tempo para um arrependimento. O Espírito Santo está movendo de uma forma mais intensa, despertando-nos para mergulhar mais e tirar todos os padrões do mundo de nós e irmos para um padrão celestial. Tirarmos as perspectivas e padrões religiosos e irmos para uma dimensão de intimidade e de adoração, levando-nos a viver o Evangelho com manifestações sobrenaturais. E é isso que nós queremos nesses dias falar com você, que você seja tomado nisso, cheio da presença do Espírito. Vamos juntos, para isso o Senhor nos ungiu. Seja forte, Gideão. Vamos marcar essa geração e essa terra em nome de Jesus. Amém.